Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso Papo de Especialista Podcast. Hoje nós estamos no Windsor Barra, no Rio de Janeiro, durante o evento da Aladir, e hoje eu tenho uma pessoa realmente muito especial para mim. Um cidadão que me acompanhou uma boa parte da minha carreira e é responsável, inclusive, por muitas provocações, reflexões, que me fez chegar onde eu cheguei hoje, né, como consultor master na Láguas, que a Láguas tivesse existência. Eu estou hoje aqui com Jorge Algelo, um amigo muito especial. E, Jorge, quero te dar as boas-vindas aqui no nosso Papo de Especialista. Muito obrigado, Luiz. Você sabe todo o carinho que tenho por você. Agora, ouvindo-te falar, eu estou me sentindo muito velhinho, viu? Quase um idoso, cara. Porque passa muito tempo, a gente se conhece faz muito tempo. Mas é um grande prazer estar aqui, viu? É isso aí. Bom, então você que está me vendo agora, eu quero que você aí curte, compartilhe, coloque o seu comentário. O nosso papo hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar muito sobre gestão de recursos hídricos e modelos de negócio em tratamento de águas efluentes que pode viabilizar o seu negócio. Então, se acomode bem e vem comigo para esse Papo de Especialista Podcast. Jorge, mais uma vez, bem-vindo aqui, né? E eu quero começar esse quadro deixando nossa audiência saber quem é o homem por detrás do crachá, né? Porque a gente sempre te vê aí em posições de comando, de direção, agora você na Aquantia. Então, já nós vamos falar da Aquantia, mas o que o público quer saber, quem é o Jorge Algelo? Qual é a odisseia do herói? Muito bom. A primeira coisa que você tem que saber é que eu tenho 26 anos de casado, felizmente casado, com 2 filhos que eu adoro. Um filho nascido no Brasil, uma filha nascida nos Estados Unidos e minha esposa que é argentina e italiana. Então, eu sempre brinco que a gente está vivendo, morando com a ONU em casa. Então, por trás disso e graças a essa família que eu consegui ter essa rodada que começou bem atrás na Nalco, assim, limpando os tubos de ensaio, né? Bem no chão. Mas eu consegui fazer minha carreira dentro da Nalco, onde eu trabalhei quase uns 27, 28 anos, em diferentes posições e geografias. Eu fui crescendo dentro da área de operações, virei um líder de supply chain para a região, depois fui para uma área comercial, passando do Brasil para o México, do México para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos. Virei assim, responsável pelas operações do grupo de papel e celulose para as Américas, business operations. Depois de lá, a Nalco, lá atrás, em 2007, 2008, tive um trabalho com a velha Siemens. Você deve lembrar a Siemens que tinha como objetivo tirar os químicos do mercado e desenvolver tecnologias físicas, né? Tecnologias que conseguissem tratar água sem químicos, porque até lá o paradigma era o tratamento com químicos, né? Mesmo com resinas na época. E foi evoluindo essa parceria Siemens-Nalco, virou Nalco, e eu fui convidado a tocar uma unidade de negócios novos, que na época era Integrated Water Management, e trouxe essa primeira, quase que novidade de fazer BOTs para tratamento de águas, para água pura, água ultra pura, e as tecnologias foram evoluindo, que permitiram levar essas tecnologias de membranas para as primeiras MBRs, as primeiras UFs, e hoje é um mercado que está super consolidado, mas que eu consegui começar a mexer lá atrás, em 2007, 2008. Essa carreira dentro da Nalco me levou após esses 27, 28 anos, decidir sair para fazer uns empreendimentos próprios. E aí eu tive a experiência do empreendedor. Esse empreendedorismo com as dificuldades os infernos e os paraísos que ele demanda. E nesse caminho fui convidado pelo Ministério do Meio Ambiente da Argentina me convocaram para virar o assessor do ministro do Meio Ambiente na época, o ministro Sérgio Berman,
Eu trabalhei mais de 2 anos como assessor em novas tecnologias e inovação no Ministério do Meio Ambiente da Argentina e Sustentabilidade. Lá foi uma experiência fantástica, porque minha cabeça sempre estava na produtividade, eficiência, trabalhar com os KPIs da indústria, e lá foi uma mudança radical, porque foi como melhorar fontes superficiais de águas que estavam poluídas. Lagos como o Lago Nahuel Huapi, Lago San Roque em Córdoba, Nahuel Huapi em Bariloche. A gente participou ativamente dos ministérios com uma outra ótica, trazendo principalmente tecnologias que resolvessem os problemas das pessoas. E foi muito bom. Tanto que trabalhamos até com aquela tecnologia de biobobs também em projetos da Argentina, você deve se lembrar. Sim. Ajudou bastante também, mesmo naquela planta de reuso de água de Bahia Blanca, onde foi um grande desafio para tanto o governo quanto a cidade de Bahia Blanca. Então, comecei, como te falei, tocando na área pública, recebi aos quase 3 anos um convite para volver à área privada, e realmente eu valorei muito voltar para a área privada, porque a gente foi educado nesse ambiente para entregar resultado. Na área pública tem coisas legais, mas os prazos estão muito esticados e as cobranças muito esquecidas. Então eu gosto realmente muito da dinâmica da indústria. Voltei em 2018 para a indústria, comecei a trabalhar com a Buchmann, fui convidado pela Buchmann, fui o diretor para a América Latina dos negócios da Buchmann, onde a gente começou a trazer não só tecnologia química nova para tratamento de água, mas também trouxemos o que foi a digitalização e algumas tecnologias, como a monocloramina naquela época, mas com uma experiência muito forte em digitalização, resultados, monitoramento e prevenção do que pode acontecer. Logo fui convidado a trabalhar na área de oil and gas, tenho bastante experiência também nessa área. Trabalhei para um grupo bem grande da Argentina, que é o Grupo Socma, da família Macri, mas voltado, trazendo as experiências de tratamento de água em água de produção. Tivemos o primeiro caso lá atrás de reuso de água produzida. Água produzida, flowback, que era um desafio gigantesco com TDS maiores a 40 mil ppm. Águas muito difíceis. Conseguimos desenvolver tecnologia, vocês devem se lembrar, sim, para fazer isso em equipamentos mobiles. E a gente conseguiu ter como cliente a YPF, as grandes empresas da Argentina nisso também, o Oil and Gas, levando essa experiência para o Grupo Socma, e finalmente, no último ano, trabalhando, felizmente, com a Quantia, que vem a trazer uma visão bem ágil e bem abrangente do que é o tratamento de água para as pessoas e para as indústrias. Bom, te escutar agora é como viajar no tempo, né? Porque eu me lembro, você acabou citando alguns cases, né, que a gente tocou muito de perto, né? As questões de flowback, as questões do lago Nahuel Huapi, né? Lembro. Ou seja, realmente é uma história que a gente tem construído juntos, né? De parceria, de trabalho, né? Eu estive contigo na Nalco, né? Nesse tempo que você veio para tocar a IWM. Me lembro de você me contratando como ITC na época. Logo depois, né, nos reencontramos quando você estava no Ministério. E eu fazendo alguns trabalhos extras, vamos assim dizer, né? De apoio técnico. Você apoiou muito, Luiz, sim, nessas engenharias, você lembra, né? E depois, por último, Buchmann, e agora, né, juntos aí na Quantia, que já nós vamos falar um pouquinho de alguns cases que a gente tem feito junto. Então, já que você falou da Quantia, eu queria que você falasse um pouquinho, né, quem é a Quantia, né? Porque às vezes a gente fala esse nome, as pessoas não fazem uma ligação, pensam que é uma empresa que começou ontem, né? Porque é um nome diferente, mas na verdade eu sei que a Quantia tem, como você disse ontem no nosso bate-papo, tem um respaldo, tem umas costas largas aí. Então eu quero começar, que você fale um pouquinho sobre a Quantia até, porque eu acredito que nem todo mundo conheça. Sim, é verdade. Para falar de a Quantia, deixa eu começar falando de quem está por trás da Quantia. A Quantia é uma empresa do grupo Rotoplas.
Grupo Rotoplas é um grupo mexicano, ele é de capital aberto e tem um claríssimo interesse na área de água. Tanto que essa empresa que está no mercado aberto, na Bolsa do México, o ticker dela é água. Então, é totalmente voltada a água, tratamento de água, em diferentes áreas, não talvez com a cabeça convencional. No grupo Rotoplas, nós temos uma área de armazenagem, uma área de condução. Armazenagem porque o grupo construi caixas de água, por exemplo. Caixas de água no México, na Argentina, no Peru, nas Américas inteiras, nos Estados Unidos, enfim. O negócio é bem grande. No Brasil, talvez as pessoas consigam se lembrar melhor, foi a Aqualimp. Então, a Aqualimp fazia parte do grupo Rotoplas e realmente é uma marca que sim, você vai ver, eu consigo ainda aí hoje no ver na mercado? rua, né? A Aqualimp. Então, o grupo começou a se diversificar em áreas que têm muito a ver com água, tanto que nosso ditado é mais e melhor água. Esse é nosso motto dentro do grupo. Então, mais e melhor água não é simplesmente nas caixas, nas tubulações que o grupo também fabrica, construi, as torneiras que ele faz também, não no Brasil, mas no México, na Argentina. E tem grupos de áreas, divisões de tratamento de água. Na área de agricultura, vocês podem pesquisar a empresa Riego, é uma empresa dedicada a soluções para a agricultura, soluções de reuso, soluções de onde tem escassez hídrica na área de agricultura, tem a Riego por trás. E esse é um negócio bombante no México, que não tenho dúvida que no momento certo vai ser expandido. Vai aterrissar no Brasil. Não tenho dúvida, vai acontecer. Riego, tem Bebbia. Bebbia é uma empresa que faz serviço de tratamento de água com dispensers em casa. Então, assim como tem aqui os dispensers da Brastemp, tem os dispensers da Bebbia, só que eles alugam por mês. Então, resolvem a água na agricultura, na água nas casas. E na ponta. Isso. E na indústria também. E essa é a área onde a Quantia está tocando. A Quantia é Brasil. Porque tem uma Quantia nos Estados Unidos que ela é especialista em tratamento de água residencial e aproveita essa massa crítica de produção de caixas de água para, nesse mesmo entorno, fabricar biodigestores. Ou seja, soluções descentralizadas. Exatamente. Soluções descentralizadas para as casas, condomínios. Também é uma área que está crescendo muito nos Estados Unidos, no México, está na Argentina, no Peru. Esse é um tema interessante, né? A gente sempre, quando fala da universalização do esgoto, do tratamento do esgoto, nós temos que entender que México, Estados Unidos, Brasil são países de dimensões continentais. Isso. Ou seja, então mais do que ter tecnologia para grandes sistemas de tratamento de efluentes ou de esgoto, nós temos que pensar que às vezes há alguns condomínios, localidades que estão muito afastados dos grandes centros ou das redes coletoras. E soluções como essa, elas podem ser muito viáveis, né, para tratar o esgoto in loco. Sim, sim. E elas entram como compras ou como serviço mesmo. E finalmente a Quantia Brasil, que é a área que eu estou responsável, tem uma pegada mais industrial, principalmente industrial. A gente está também olhando para o mercado de saneamento básico, mas hoje nosso foco principalmente é a indústria. E eu vejo assim a Quantia como o catalisador, mas a oportunidade de trazer todo esse aprendizado que nós temos toda essa convicção que o grupo Rotoplas tem por trás para entregar mais e melhor água na indústria. No momento, eu vejo assim, o casamento no momento certo, no lugar certo. Porque hoje, quando você olha para o Brasil, você imagina Brasil Amazônias, você imagina Brasil Grandes Rios, Brasil enchentes no sul do país. Porém, todas as nossas indústrias, a maior parte de nossas indústrias no Brasil, estão localizadas em regiões de alto estresse hídrico. Tem muito estresse hídrico.
E como é que as empresas estão fazendo? Bom, geralmente tomam água da concessionária, as águas... Eu me lembro, na primeira vez que eu vim para o Brasil, 2001, 2002, a morar lá, naquela época, o custo da água era 1/3 do que era hoje. Hoje, o custo da água para a indústria, mesmo na minha casa, o que está custando o valor da água na minha casa é gigantesco. Quando você compara qual é o custo de gerar água, por exemplo, por dessalinização, ou o custo de um reuso de água, é muito mais baixo, provavelmente, do que eu estou pagando na minha residência. Então, falava do momento certo, no lugar certo, porque tem esse mapa de escassez hídrica. Você olha para o mapa do Brasil e vai ver que tem regiões... É legal até você colocar lá para a gente, para as pessoas terem uma noção do que é isso. De que isso. Tem muitas áreas vermelhas, laranjas, e elas coincidem com as áreas de maior produção industrial do Brasil, as grandes cidades. Então, a gente está caçando as melhores soluções que o grupo desenvolveu, com os melhores parceiros que conseguem construir, com as melhores engenharias que nós temos dentro de casa, e com os parceiros que fazem engenharia com a gente também, para trazer os melhores processos em uma modalidade onde você escuta falar aos industriais brasileiros e vão dizer sempre a mesma coisa: eu não tenho grana para a Capex, eu não tenho dinheiro para investir. Então a gente resolve isso com um modelo de negócio que é aquele que você já comentou, que é aquele BOT, Build, Own, Transfer, ou BOO, Build, Own, Operate. A gente vai falar mais em detalhe disso. Mas, hoje a Quantia está dedicada a trazer soluções de BOT, BOO, aluguel e operação e manutenção para trazer para as indústrias, primeiro, um alívio no CAPEX e um alívio no coração delas, porque a gente dá garantia de performance e de qualidade e de quantidade do que a gente entrega. Ou seja, nós paramos de vender estações e passamos a vender água. O trabalho da Quantia é vender água na qualidade e na quantidade prevista a um custo muito competitivo para ele. Eu quero tocar 2 temas com você. O primeiro, né, eu vou pedir depois pro pessoal colocar na tela. Fala um pouquinho dessa sopa de letrinhas. Então, assim, o que é o BOT, por exemplo? Tá. Então, BOT é um modelo de negócios onde, quando tem necessidade de construir uma estação de tratamento, de reuso, ou criar um poço mesmo dentro do local dos nossos clientes, a gente faz uma proposta, faz uma avaliação, né? Um entendimento do que é o local das pessoas, das indústrias, e nós somos responsáveis desde essa avaliação inicial até o desenho da solução, a construção da solução, financiamento, ou seja, o CAPEX é nosso. É a Quantia que vai colocar pagar CAPEX, pela conta. Paga a conta da construção, toma conta de todos os riscos dessa construção para ser entregue em uma data acordada com o cliente, e de lá, uma vez que a planta é comissionada, startada e comissionada, a operação fica também com nossa equipe de operações, entregando qualidade e quantidade dentro dos KPIs pré-determinados em função da necessidade que o cliente tem. Então, esse BOT, em síntese, a gente construi, financia, opera ao longo dos X anos de contrato? 5, 10, 20 anos, e acabou o contrato e a gente faz a transferência do ativo para o cliente, tá? Em um valor residual. Então, esse é principalmente o BOT. O BOT. O AOT nós oferecemos também, tem muita empresa que tem uma estação muito antiga e precisa, para atingir as regulações que hoje estão, ou as demandas novas em função do crescimento, precisa de fazer um retrofit dessa estação. Uma atualização dela. Uma atualização dessa estação. Então, a gente vai lá, avalia a capacidade instalada, as coisas que estão instaladas na casa do cliente, e o que nós propomos para eles é simplesmente nós tomar a posse de todos esses bens que estão lá, obviamente não o real estate, não o solo do cliente, mas tudo que está acima do solo a gente compra do cliente, dá um dinheiro para o cliente
porque está comprando os ativos. Esses ativos viram da Quantia ao longo da vida útil do contrato, onde ela convive. Nós compramos, operamos, e fazemos as atualizações que precisam ser feitas. Exatamente. E depois devolve para o cliente uma estação renovada. Renovada, não só em bom estado, operando conforme as melhores práticas do mercado, né? E a gente foi cuidando ela ao longo desses anos. É importante salientar aí, Luiz, que todos os projetos que a gente faz tem muita tecnologia, não só para operar, mas também para fazer prevenções. Ou seja, é bom que as pessoas saibam que a gente não simplesmente compra o ativo ou investe, mas também temos uma forma de trabalho, uma dinâmica, uma prática operacional que é uma prática best in class, com os melhores profissionais, mas também com um monitoramento remoto dessa estação, com indicações. Por exemplo, se tivesse membranas, a gente consegue fazer uma avaliação de quando vão ser as próximas trocas dessas membranas, sem ter que mexer na vida útil dessas membranas. A gente vai acompanhando e vamos esticando essa vida útil dos bens em função das boas práticas que são mantidas durante a operação. Ou seja, no caso do AOT, o cliente entrega, às vezes, uma estação com suas deficiências, né? Desatualizado, vamos assim dizer, e ao final do contrato recebe uma atualização renovada, automatizada, talvez, não, por que não dizer, digitalizada e operando dentro das especificações. Vamos dizer que os clientes têm um contrato de 10 anos. Ao longo desses 10 anos, não simplesmente o cliente vai receber no final a mesma estação que foi entregada, mas também a gente é como Android, né? Ou como Apple. Nós vamos fazendo as atualizações dentro dessa estação para que ela não vire antiga, para que ela consiga ser mantendo bem produtiva, e nosso negócio é que ela tenha o menor custo de operação possível, porque o único jeito de que ela continue ou abaixe ainda mais os custos de manutenção e operação é trazendo a melhor tecnologia. Perfeito. Mesmo após de ter implementado no começo. Então, dentro desse contexto, né, por exemplo, talvez quem está nos ouvindo aqui vai pensar o seguinte: ok, então na verdade é um turnkey financiado, mas existe muitas outras vantagens por detrás de um BOT. Eu me lembro, inclusive, lá em idos de 2000 e alguma coisa, quando nós já trabalhávamos BOT em outro contexto, em outra empresa, de que eu me lembrava de você falando sempre assim, um conceito de peace of mind. Amplia um pouco isso aí, porque, por exemplo, não é a mesma coisa, né? Você pegar o valor de um turnkey, dividir pelos meses de um contrato BOT e falar, mas a mensalidade do BOT não está dando igual a uma compra parcelada. Porque, de fato, não é uma compra parcelada. Exatamente, muito bom ponto. Deixa eu começar pelo desenho. Quando, vamos supor que uma empresa, qualquer uma, tem uma necessidade para, por exemplo, tratar sua água, reusar a água, ela pode ir para o mercado e pegar uma cotação de um EPCista, de uma empresa que vai construir conforme as especificações que essa indústria colocou acima da mesa para essa empresa. Para ser feito. Então, a primeira coisa é que, e eu já estive nesse papel porque eu já fui gerente de uma planta. Então, quando eu tinha uma necessidade, eu colocava as especificações que iam atender minha necessidade agora. Talvez nos próximos 5 anos, eu pensava que ia ter uma mudança na minha produção. Porém, eu tentava caprichar no custo e fazia tudo o possível e apertava meus fornecedores para ter a planta mais barata possível. Por quê? Porque não tocava. Meu core business não era o tratamento de efluentes. Meu core business era produzir produto químico. Então, subestimava, e normalmente eu vejo que nossos clientes subestimam o custo da operação, subestimam o custo, o dano que é causado, por exemplo, em membranas ao longo de operações pouco eficientes. Então, a primeira diferença é que você vai ao mercado para comprar uma estação e todos
os oferentes vão te oferecer a estação mais economicamente possível, mais econômica. Sob o ponto de vista de CAPEX. Do ponto de vista CAPEX. Por quê? Porque eles querem ganhar esse negócio. E você vai querer pagar o mais barato. Já a grande diferença com o nosso modelo de negócios no BOT é que eu vou comprar uma estação que vai operar, tem que operar eficientemente por X pelo anos. menos 10, 20 anos. Então, o CAPEX que eu vou colocar lá não é um CAPEX vagabundo, não. É um CAPEX robusto para que garanta uma equação de custo e investimento a mais baixa possível ao longo dos 10 anos. Então, eu vou trazer uma Ferrari. Eu não vou comprar um Fusca. Eu vou construir uma estação que é um Ferrari, porque eu preciso manter ela ao longo dos 10 anos e aí entra o conceito de peace of mind. Ao longo desses 10 anos, quando você compara normalmente, eu estou falando assim, tranquilamente 80%, 90% das coisas que eu vejo e tenho visto ao longo desses 30 anos, 35 anos que estou nessa indústria, é que a maior dor de nossos clientes, que quando eles compram um EPC, acaba sendo que após da garantia, que normalmente é de um ano, eles começam a sofrer. E eles subestimaram muito a dificuldade que tem operar sistemas complexos como esses. Então, nós como especialistas em desenhar, construir e operar esses sistemas, sabemos por que a gente não pode economizar em uma qualidade de membranas, em um pré-tratamento. Então, nossos sistemas estão dimensionados para trazer o menor custo, a maior economia de operação ao longo dos 10, 20 anos. Então, o primeiro passo é que a comparação de CAPEX entre uma empresa que vai comprar um EPC ou um turnkey e nosso CAPEX é que nosso CAPEX é para valer. É para durar. Para durar. E além disso também é um CAPEX que, por exemplo, você faz visando diminuir o OPEX. Porque isso é o que importa, às vezes, né, numa equação numa corrida de 2 anos, talvez o OPEX não valha muito a pena ser menor, por um CAPEX maior. Mas numa equação de 10, 20 anos pode fazer todo sentido. Eu tive um cliente recente, não era um BOT, mas eles tinham essa visão, uma visão de longo prazo, eles tinham uma água muito contaminada e um requisito de entrega no Rio muito elevado, né? Rio classe 2, DBO menor de 5. E foi um caso muito curioso, porque era um efluente contaminado com óleos e graxas e o cliente me perguntou, não tem nada além de um flotador por ar dissolvido, porque a conta que você me apresentou de produto químico é gigantesca. Eu falei, não tem. Sempre tem algo diferente. Só que eu te conto, eu falei para ele, que você vai ser vanguarda. Ultrafiltração tubular. Poderia fazer esse serviço, de separar óleo emulsionado de água. Quero conhecer. Conhecer o resumo da ópera. Quando fizemos o TOTEX, né? CAPEX e OPEX, valia muito mais a pena investir 3 vezes mais num CAPEX, só que se pagava em menos de 2 anos e meio pela conta de químicos. Então, eu realmente acho que esse é um bom caminho, né? Mas ainda dentro desse conceito de peace of mind, tem o lance da operação. Então, eu queria chegar lá. Primeiro ponto para garantir esse peace of mind, porque o que é o peace of mind? Você vai para uma empresa, laticínios, uma cervejaria. O core business dele não é tratar efluentes. O core business deles é fazer cerveja, é fazer laticínio. É fazer carro, motores. Entendeu? Então, o negócio com eles, a estação acaba sendo uma dor de cabeça, um mal necessário. Então, a gente entra lá e a primeira coisa que nós percebemos nos casos de sucesso que a gente tem é que o cliente fica muito assim, sossegado por ter conseguido só pensar no core business dele, fabricar motores, fabricar blocos, fabricar cerveja. E nós, todas as semanas, todos os meses, fazemos um business review, vamos dizer assim, onde que nós estamos, a comunicação acaba sendo fantástica entre o cliente e nossa operação, e nós fazemos que eles acompanhem, estejam cientes de como é a evolução dos KPIs e como é que essa estação está operando tanto ou melhor do que estava previsto no
contrato original, no contrato de as expectativas originais. E aí é onde eu falo que vem o peace of mind. Peace of mind. Por quê? Porque a gente não leva problema para o cliente, a gente leva solução. Tanto que, quando você passa tanto tempo num contrato de 5, 10 anos, você acaba conhecendo os efluentes do cliente melhor do que o cliente. E consegue levar oportunidades de melhoria. Já tive clientes que a gente ajudou eles a descobrir vazamentos nas linhas dele por questões que a gente estava percebendo no efluente. Monitorando no efluente. Monitorando lá, fomos para a produção e descobriram e reduziram um monte de consumos de produtos químicos em função dessas descobertas. E não é são vários casos como esse. Então, o cliente sabe que pode assim, descansar na gente, pensando que nós vamos apoiar, fazemos parte do processo de melhoria contínua dele, e a gente tem o compromisso contratual de entregar a quantidade, a qualidade e uma terceira. E eu te falo aí também, como antigo gerente de fábrica, que é a previsibilidade de Tupi-Anel. Um cara de operações não pode ter variações imprevistas. Consumos de químicos, contingências. Esses imprevistos matam o cara e sabe o que acaba matando? O bônus que ele vai cobrar no final do ano. Então, a gente é o guardião desse bônus que o cara pensou, que esse gerente de produção, esse gerente de fábrica, esse diretor de fábrica tem, pelo menos na área de tratamento de efluentes, ele sabe que vai gastar o que foi previsto no seu pressuposto, no seu orçamento, assim, assinado embaixo. Então, isso dá muita paz. E te falo do ponto de vista assim, de cara de operações que eu já fui. Perfeito. Jorge, eu quero tocar um tema agora, porque esse é um tema que eu conheço e nossos caminhos se cruzaram, né? Da Láguas com a Quantia. Nós temos um cliente, ele é produtor de blocos de motores, né, em alumínio, uma fundição. Nós tivemos com ele no princípio da pandemia, lá em 2020, desenhando um conceitual. E esse cliente vai ao mercado, primeiro fez uma busca por turnkey e percebeu que não fazia sentido, né? Até porque eles tinham algumas questões específicas de que não queriam imobilizar recursos financeiros em tratamento de efluentes. E a colocação que você fez agora há pouco foi exatamente a resposta que eu obtive. Quando eu perguntei, mas por que você não quer fazer isso? Eu não quero fazer isso porque isso não é o meu core business. E aí, nós entramos numa nova rodada com beotistas do mercado e terminou sendo a Quantia a vencedora, né? E eu acompanhei o trabalho de vocês, fazendo peer review dos trabalhos de engenharia. Bom, e essa planta está operando, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do que foi o case, né, desse cliente de vocês em Betim, né? Um pouquinho sobre tecnologia, mas principalmente quais foram os ganhos e como que vocês apontam a relação com ele a futuro, né? Como tem sido essa experiência num caso como esse, e é um caso de reuso, acho que tem tudo a ver com o nosso clima aladir aqui nesses dias. Isso aí, exatamente. Eu vou fazer um parênteses antes de entrar no caso, que acho que é super importante o que você mencionou. Quando as fábricas precisam de fazer, como foi o caso dessa montadora metalmecânica, eles precisam fazer alguma coisa com os efluentes dele, quando aumentam a produção, ou nesse caso eles tinham ficado com uma parte da estação, não com toda a estação, precisavam realmente fazer um revamp e demais. E que eles vão para... Essa é uma multinacional. Eles têm que ir para a casa matriz, para o corporativo, para pedir CAPEX, para fazer esse trabalho. E sabe o que acontece? Eles vão para as mesas do board, eu já estive lá, vão à mesa do board e vão pedir CAPEX para o projeto de tratamento de efluentes. Sabe o que acontece? Nessa mesma reunião, tem o cara da Itália que está falando, cara, eu preciso desse mesmo CAPEX, vamos supor, $5 milhões. Esses 5 milhões, eu consigo aumentar a produção em X% e vou aumentar o revenue. E a proposta do efluente vai cair, descendo até que fica no final da fila. É muito difícil para as grandes multinacionais justificar investimentos em áreas que não vão trazer core e que não vão trazer mais revenue ou melhorias nos custos.
Obviamente, todas as empresas precisam são responsáveis e vão ter uma qualidade de efluente para atender a legislação vigente. Mas a realidade é que elas vão concorrer naquela briga pelo CAPEX e geralmente os projetos de efluentes vão para baixo. Então, voltando para o caso daquela metal mecânica, eu trouxe o caso do CAPEX porque essa briga é uma briga que acontece em quase todos os meus clientes, que a maioria são multinacionais. Tem que brigar e o BOT acaba sendo uma solução para isso. Então, esse caso aí é uma estação que a gente sente muito orgulho. Sente muito orgulho, primeiro porque o cliente agradece a cada reunião que a gente faz com ele, está super feliz, super contente, porque a gente resolveu um problema deles, aumentou a produtividade deles, conseguimos, eles bateram as metas de ESG corporativas. Isso é muito interessante. Né? Eu estive lá e eu me lembro, inclusive, momentos antes, assim, durante o projeto, né, que eles precisavam dar um nome, né, se ser uma ETE para reuso e tal, e no fim das contas eles batizaram o projeto de EPAR, Estação Produtora de Água de Reuso, né? Isso aí. E logo se vê que para eles isso era um valor, né? E tem um painel muito lindo, né, na entrada da ETE, falando dos valores de ESG, porque realmente hoje eles estão reusando mais de 70%, isso, certo? Exatamente. Então, falando um pouco da engenharia dessa solução, que você também conhece, eles têm um físico-químico, né? Recebem um efluente bem complicado, viu? Porque é uma empresa que fabrica blocos de motores, né? Então, é um efluente bem complicado. Tem um físico-químico no começo, passa por um MBR e ele tem uma osmose reversa no final. E realmente a gente começou num ramp-up que demorou, sei lá, 2, 3, 4 meses e chegou ao máximo da produção, que aconteceu aos poucos meses, aos 3, 4 meses de começar. E o reuso é permanente e o cliente sente orgulho por isso. Ele sente orgulho e eu sou empregado, eu falo com quando vou para lá, falo com os operadores, todo mundo sente orgulho. Tanto orgulho que eles têm. Eles desenharam um sistema para distribuir água de reuso para fazer limpeza e assim com o orgulho da estação de reuso, de produção de água de reuso, eles vão com um carrinho e falando que essa água é uma água de reuso para todo mundo. Então eles conseguem fazer isso e esse processo, como eu te falava, quando você está trabalhando num projeto de longo prazo, consiga enxergar algumas dores junto com o cliente. E uma das dores que apareceu foi também fazer que conseguimos fazer com o rejeito da osmose, né? Então, hoje a gente já está trabalhando em projetos para até trazer soluções que consigam aumentar a produção de água de reuso, tratando o rejeito da osmose que eles têm. Então, as oportunidades, e também eles vão bater uma nova meta ESG, que é o grupo sente orgulho e, além de não só sentir orgulho, tem um impacto no valor da ação no mercado, porque os acionistas, uma das primeiras estão valorizando isso. Valoriza muito qual é a performance ambiental dessa empresa. Excelente. Bom, você tocou um tema interessante que foi a questão, por exemplo, de aumento de eficiência no reuso da água, ou seja, não apenas reusar já com tecnologia de vanguarda, MBR, osmose, mas você tocou um tema interessante que nós estamos buscando soluções para ainda aumentar, nesse caso, esse cliente, e com certeza vocês vão replicar isso para outros clientes, que é aumentar a recuperação a partir da água do rejeito da osmose. Né? Então, dentro desse cenário, fala um pouquinho para mim o que a Aquantia está apontando a futuro. Né? Eu sei que eu já acompanho alguns projetos de vocês, sei que vocês têm tecnologia e soluções para N aplicações, mas o que tem de novidade, por exemplo, em tudo aquilo que se refere a futuro? Né? Como que a Aquantia está enxergando ESG, positividade em água? Você tocou outro tema aqui durante a conversa, falou, olha, nós temos um apelo forte em digitalização. Então, faz um compêndio para mim, nós estamos caminhando para o final, sobre o que vocês estão, como a Aquantia, olhando para frente. Tá, maravilha. Então, tem várias coisas que estão no trilho já. Nós temos uma obsessão para mitigar a escassez hídrica.
nós estamos obsessionados, e vemos no Brasil, no México, nas geografias que a gente atua, que o assunto da escassez hídrica está virando cada vez, vai tendo não só mais apelo, mas que acaba virando um teto para o desenvolvimento da indústria. Então a gente hoje tem a obsessão para elevar esse teto, para que esse teto suma, não esteja mais. Então, cada dia que nossa equipe de Aguante acorda, pensa em soluções para mitigar, para neutralizar essa escassez hídrica. Uma das coisas que a gente está fazendo é pensar que offerings nós vamos trazer para ser mais ágeis, porque sabe o que acontece com a escassez hídrica? É assim como o conto do lobo, né? Os 3 porquinhos, né? Vai para um, vai para outro. As indústrias lembram aos 47 do segundo tempo que vai ter um problema, que vai faltar água. E tem empresas, eu já vivenciei isso, empresas que pararam 2, 3 meses por falta de água e a solução deles foi trazer produto importado, em vez de ter planejado como mitigar o problema da escassez hídrica. E hoje, tecnicamente, do ponto de vista da tecnologia, tem um monte de soluções para viabilizar isso, né? Então, nossa obsessão passa por aí e isso está nos levando a trazer um modelo de negócios que até agora não estava tão difundido para nós, que é o aluguel de estações de tratamento, porque tem muita pressa. Então, a gente vai querer ter essas soluções na prateleira. Assets aí prontos para... Prontos, na prateleira para entregar... Para emergência. Isso. E vai ter muito... A gente percebe que tem muita emergência. Então, nós temos isso. Nós estamos também... fechamos aí um braço novo, que é o BOT de Poços. A gente está entrando nesse mercado de BOT de Poços para facilitar a vida de nossos clientes também, trazendo água de poços, onde a rede não chega ou chega muito cara, e a gente está indo com poço. E antes da instalação, ou durante a instalação desses BOTs de poços, a gente faz muita digitalização, porque um dos maiores vilões desse filme que a gente não falou são as perdas. Então a indústria tem muita perda, assim como o saneamento, assim como a distribuição de água potável nas redes públicas tem perda, nas indústrias também tem perda. E ninguém está monitorando isso. Muitas empresas têm 2, 3, 4 poços, mas não enxergam toda a água que está se perdendo. Às vezes estão pensando lá no fim do tubo, né? Pensando já em reuso, talvez, reciclo, mas se esquecem de que podem fechar a torneira, que tem pontos de vazamento e tem ineficiências hidráulicas absurdas. Isso aí. Por isso a gente está trazendo não só água de poço, mas a digitalização, porque também acreditamos muito na conservação quanto no reuso. Primeiro temos que conservar, depois temos que reusar, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. E depois, outra das prioridades que a gente tem é trazer a esse conceito, agregar aquele conceito de water positive, de água positiva. Porque a gente tem tecnologia para criar essa água, para trazer água de onde não estava disponível. De fonte antes. não convencional. Não convencional. E a gente é o experto em tratar água de fonte não convencional. Então, esse é o caminho que a Aguante está transitando. A digitalização tem a ver com as melhorias dos processos, mas também com prevendo, dentro dessa digitalização, a gente está trazendo muito machine learning. Por quê? Porque nós queremos treinar essas machines, entre aspas, para que elas nos falem bem cedo quando tem que acontecer alguma outra coisa. Escutava aqui na Aladir que o maior vilão das membranas é esperar muito tempo para fazer os SIPs. Então, com nossas ferramentas de machine learning, nosso objetivo é fazer os SIPs na hora certa e não quando já é muito tarde. Exatamente. E com isso, conseguir esticar membranas muito mais limpar certo e no momento adequado. Então, digitalização e muito foco em uma área que está trazendo muita dor, especialmente quando você escuta esses pseudo-ambientalistas que têm a ver com a dessalinização associada ao rejeito. Então, a gente está pondo muito esforço
em trazer soluções para reuso do rejeito das osmoses reversas. Perfeito. Jorge, excelente, né? É muito bom falar com você, é sempre um papo que flui naturalmente, né? E esse aqui é um dos poucos podcasts que eu praticamente não tenho roteiro, né? Porque a conversa vai fluindo. E eu quero, então, te incentivar. Você aí que gostou, curte, compartilhe. É um conteúdo diferente, né? Com uma visão macro, uma visão de um diretor, uma visão de gestão e dos próximos caminhos da água no Brasil. Então, tá claro, e esse é o ambiente que nós estamos aqui hoje na Aladir, de que reuso, dessalinização, ou melhor, produção de água a partir de fontes não renováveis é uma realidade que não vai voltar atrás. Jorge, obrigado mais uma vez, né? Muita gratidão que eu tenho pela tua pessoa, você sabe disso. E eu quero encerrar com uma frase de um amigo meu. Ele tem um projeto social, ele é um coach de futebol, né? O coach Léo Burg, ele está em Moçambique, num dos projetos que a gente abraça. E ele sempre diz uma coisa, né? Que ninguém faz nada grande sozinho. Que se você fez alguma coisa sozinho, certamente ela não é grande, né? E eu tenho você, essa pessoa, né? No caso, aí eu tô falando pro Jorge mesmo, não tá mais entre Láguas e Afrodite. Fica vermelho. Que realmente a gente vem já há muitos anos, né? Apostando em tecnologia, tratamento de água, reuso, né? Já viajamos Argentina, Colômbia, Centro-América, né? Já tivemos nossos perrengues chiques, né? As histórias de Colômbia e as comidas de Colômbia. Exatamente. E é isso. Muito obrigado. E eu espero que a gente continue, né, construindo alguma coisa e deixe um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, né, de que realmente a água é um recurso da vida, fundamental, e nós temos que ter um olhar muito cuidadoso sobre isso aí. Isso aí. Muito obrigado, Luiz. Foi super prazeroso falar com você. E, bom, à disposição, como sempre. Então, você aí, mais uma vez, curte, compartilhe. E nós nos vemos no próximo Papo de Especialista Podcast.